Graça e paz, minha irmã querida, do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido, do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E louvado seja o Senhor Jesus por esse dia, em nome do Senhor Jesus, porque o Salmo 118 diz que todos os dias são feitos pelo Senhor. E todos os dias nós devemos nos alegrar nele, porque são feitos pelo Senhor. Se o diabo e os filhos das trevas quiserem um dia para eles se alegrarem no diabo, eles que vão pedir ao diabo para se tornar o Criador, coisa que nunca vai acontecer, porque o Senhor criou céus e terra. E nós, como igreja, o que nós devemos sempre fazer é orar invalidando todos os dias que o diabo tenta, que os filhos das trevas tentam consagrar para o diabo. Porque não existe nada separado para as trevas nesse mundo. Tudo aqui é do Senhor, foi Ele que criou terras e céus. É o Senhor que tem poder para construir e para destruir. O dia que o Senhor quiser, não vai existir mais terra. Só acontece que o Senhor promete para nós novos céus e novas terras. Amém? Então vamos invalidar como igreja tudo aquilo que o diabo tem separado nesse mundo e falado é meu. Não é dele, nada é dele. Por isso que Jesus diz que nós, como igreja, nós temos autoridade para bater na porta do inferno e tirar das mãos do diabo tudo aquilo que ele tem declarado como sendo dele. Porque nada aqui pertence a ele. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? É questão de você saber quem é o Deus a quem você serve, o que Ele fez, o que pertence a Ele. E tudo pertence a Ele. Então vamos orar e agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de estudo, de reflexão e oração. Profetizando todos os dias que toda a nossa casa será transformada na família do Salmo 128. E a palavra de Deus diz que quanto mais nós nos submetemos ao Senhor, mais nós resistimos ao diabo. E como nós vamos nos submeter ao Senhor? Conhecendo a palavra dele. Então é por isso que esse estudo é muito importante. Então fica comigo, porque hoje nós vamos falar sobre o bezerro de ouro. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo ajudar você em oração e ainda despertar em você a fé, porque orando uns pelos outros nós seremos curados e que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. É o que diz na carta de Tiago 5,16. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será o início do capítulo 32, nós vamos estudar hoje do versículo 1 ao 10. Então, enquanto eu tomo uma água aqui e me preparo abrindo a Bíblia para esse estudo, se inscreva nesse canal, participe dessa grande corrente, se inscreva nesse canal e dê o seu like também, porque você dando o seu like, você vai ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas. E deixa aí nos comentários o seu nome e o seu pedido, para que possamos vir colocar no caderno do Relógio Mundial de Oração. Mas veja que o capítulo 32 começa falando que o povo, então, vendo que Moisés estava demorando a descer do monte, pois Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites. Então o povo chegou ali perto de Arão, porque Moisés tinha deixado Arão e Hur tomando conta do povo. Isso nós estudamos lá em Êxodo 24, tá? E então eles foram até Arão, supondo com certeza que Moisés havia morrido, e pediram que Arão fizesse deuses que fosse à frente deles. Aí Arão então pediu que eles pegassem os brincos de ouro das mulheres, dos filhos, das filhas, e então derreteu esse ouro e derramou dentro de um molde e fez ali o bezerro de ouro. E aí, assim que o povo viu o bezerro de ouro, o povo declarou: estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. E depois Arão fez um altar para este bezerro e anunciou que no outro dia seria um dia de festa em honra ao Senhor.
E aí, pela manhã, no dia seguinte, os israelitas começaram a trazer animais para serem queimados para o sacrifício e animais para serem comidos como oferta de paz. E aí o povo sentou, comeu, bebeu e depois começou a se divertir. E aí foi que o Senhor avisou a Moisés que o que eles fizeram, sobre o que eles fizeram, e o Senhor desejou descarregar sobre eles toda a sua ira, começando então em Moisés e em seus descendentes uma nova nação. O Senhor disse: olha, eu vou acabar com eles, e em você, Moisés, eu vou começar uma nova nação. Mas aí nós ficamos a pensar, mas o que levou os filhos de Israel a praticar um ato tão desprezível como este? Bem, segundo os teólogos da Torá, eles apresentam diversas interpretações e diferentes explicações. Uns afirmam que os principais culpados por este movimento do bezerro de ouro foram os Erevis Ravi. O que eram os Erevis Ravis? Eram aqueles povo, aquele misto de gente que saiu com Moisés ali do Egito. Então, eles eram pessoas politeístas, pessoas que acreditavam numa variedade de deuses. Então, eles tinham dificuldade, sim, para confiar num Deus único. Então, eles acreditavam na força da natureza, Então, os deuses para eles tinham que ter um rosto e tinham que ser deuses palpáveis. Então, eles foram os responsáveis pela construção do bezerro de ouro, e não o povo de Israel. Mas também há uma outra corrente de pensamento que diz que quando Arão fala festa para o Senhor será amanhã, isso quer dizer que Arão não estava de acordo com tudo aquilo que estava sendo feito ali por aquela multidão. E ele queria, na verdade, era ganhar tempo para ver se Moisés chegava e acabava com tudo aquilo ali. E dizem também que quando o Senhor disse para Moisés, desce, porque o seu povo se corrompeu, diz que o Senhor nunca concordou com o fato de Moisés ter tirado aquele misto de gente ali do Egito, porque o Senhor já sabia que o coração deles não era do Senhor. Eles estavam saindo na empolgação, porque eles ficaram empolgados com tudo aquilo que o Deus de Israel tinha feito no meio deles, com toda aquela maravilha. Então, o Senhor, quando estava falando isso com Moisés, não significa que o Senhor estava desprezando o povo de Israel, mas Deus estava chamando a atenção de Moisés para o erro que ele tinha cometido de levar aqueles egípcios junto com ele. Por isso que o Senhor diz, o seu povo. E veja que eles construíram um bezerro de ouro que representava, na verdade, o boi Apis, que era um boi, um deus adorado no Egito. Entendeu? E só ali no meio do povo de Israel tinha 3.000 egípcios. E dizem também que quando Arão pediu os brincos, que também tinha ficado irresponsável pelo povo, achou aquilo assim uma irresponsabilidade. E foi lá e começou a repreender o povo pelo pecado de idolatria. E aí o povo enfurecido foi lá e matou o e então Arão, com medo, pegou e construiu o bezerro. Então tem correntes de pensamentos também que defendem Arão. Entendeu? Mas quem era o boi Apis? O boi Apis, ele era adorado no Egito. E uma das suas funções é de ser intermediário entre os homens e os deuses maiores que tinham ali, ou melhor, os deuses de mais poder, que era Ptah, Osíris e outros. E ele era considerado com uma alta capacidade de prever o futuro. Ou seja, o boi Apis, ele funcionava como se fosse um profeta. Ele previa o futuro. Entendeu? Então, na verdade, o povo não estava querendo substituir Deus, não. Ele estava querendo, na verdade, alguém que fosse intermediário entre Deus e eles. Então, na verdade, ele estava querendo substituir, era Moisés. Era Moisés, porque Moisés trazia para eles resposta do futuro.
Moisés estava sendo intermediário entre eles e Deus. Se Moisés sumiu, vamos levantar um outro. E quem vai ser esse outro? O mesmo que nós tínhamos lá no Egito, o boi Ápis. Entendeu? E eu concordo também com essa definição desses rabinos. Na verdade, eles não queriam substituir o Senhor. Porque Arão disse, amanhã será uma festa em honra ao Senhor. Eles queriam, na verdade, era substituir Moisés realmente. Não precisamos mais desse mediador. Só acontece que Moisés estava o quê? Tipificando Cristo. Porque Moisés, o fato de Moisés ser mediador entre eles e Deus, na verdade estava apontando para Jesus, que é o grande mediador entre Deus e os homens. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Veja que Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites. E foi a ansiedade do povo que os levou para o caminho dessa idolatria. Ou seja, a dificuldade do povo para esperar. A ansiedade é isso, é uma dificuldade que nós temos para esperar. Porque quando nós não sabemos esperar pelos desígnios de Deus, nós somos propensos a sair do mediador que nós temos, que é Jesus, para a gente procurar conforto no boi Ápis. Porque o que o boi Ápis representa? O boi Ápis, ele representa as profecias, as curas imediatas, os milagres, as festas, a dança. Ele representa tudo isso. Só acontece que ele não representa o quê? A obediência ao Senhor. Ele não representa a santificação. Porque aquelas danças que aconteceu ali foram danças indecentes, danças imorais. Danças imorais. Então, quando nós saímos da ansiedade, quando nós não queremos esperar em Deus, nós saímos do nosso único mediador, que é Jesus, para adorar a esse boi Ápis. Ainda que a intenção nossa não seja esta. Então entenda, minha irmã e meu irmão, que não existe aproximação com o Senhor. Não existe aproximação maior com o Senhor que não seja por meio da santificação. Por meio da gente ter uma vida santificada, cada vez mais parecida com Jesus. Por isso que o Senhor quer que nós cresçamos à estatura do varão perfeito. Porque quanto mais você cresce à estatura do varão perfeito, mais proximidade você tem com o Senhor. E mais liberto desse mundo você fica. Mais livre das artimanhas de Satanás, de tudo aquilo que ele faz e que ele tem um certo poder para fazer, você fica. Você fica. E mais autoridade você consegue. Mas infelizmente o que está acontecendo no mundo e nas igrejas em si? As pessoas estão querendo viver de diversão, de oba-oba, de profecias, de revelação. Elas não querem a santificação. Quando você fala com elas sobre santificação, quando você fala com elas sobre a obediência à palavra, elas não querem. Esse discurso é duro. Muitas pessoas abandonaram Jesus naquela época, o discurso dele era duro. Mas Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. É por isso que o nosso único mediador é o Senhor Jesus, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Por mais que outros deuses ofereçam o mundo para vocês, para você que está me ouvindo, minha irmã, para você que está me ouvindo, meu irmão, só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna. Porque sem Jesus, o dia que você sair desse mundo, a sua vida vai perecer. Mas com Jesus você vai para a eternidade. Entendeu? Então fuja de tudo que representa o boi Ápis. Fuja desses oba-obas, dessas dancinhas, dessas festas. Fuja de tudo isso. Se não é para glorificar o Senhor, fuja. Fuja. Não estou falando, estou sendo contra festas, não. Eu estou falando, se não é para honrar o Senhor, fuja. Fuja. Fuja de tudo que não é para adorar o Senhor da maneira como Ele gosta de ser adorado, com santificação.
Amém? Com santificação. Então vamos orar, minha irmã? Então vamos orar, meu irmão? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, te louvamos, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. E te agradecemos por todos os dias da nossa vida, Pai querido. E te agradecemos por todos os dias da vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus, porque cremos que todos eles estão bem contados e bem escritos pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então, como igreja, Pai querido, eu me posiciono, Pai, como líder das intercessoras desse ministério, para invalidar, Pai querido, todos os intentos das trevas contra a minha vida, contra a vida dos meus familiares e contra a vida de todas as pessoas que estão com o nome arrolados nesse caderno, sobre a vida de todas as pessoas que estão seguindo esse ministério e sobre a vida de todos os nossos familiares. Torna nulo, Pai, torna sem efeito todas as ciladas do inimigo, todas as artimanhas, todo o laço do passarinheiro que ele tem armado contra as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus, Pai. O Senhor é Deus, Pai. O Senhor é o Criador de todas as coisas, Criador do céu e da terra, Criador de todos os homens, Pai querido, de toda criatura, Pai, de todo ser vivente que existe. É o Senhor que criou. O Senhor criou aqueles que te louvam, Pai. E o Senhor também criou aqueles, Senhor, que escolheram se rebelar contra o Senhor. Mas eu te peço como igreja, Pai, que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias, que assim como o Senhor nos despertou, Pai querido, que assim como o Senhor nos despertou do império e nos transportou do império das trevas para o reino da Tua luz, que o mesmo Senhor faça com cada um dos nossos familiares, que o Senhor os desperte e que o Senhor os transporte do império das trevas para o reino da Tua luz, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai, aquele que pode todas as coisas, Pai, o único que pode mudar, Pai, tudo aquilo que nós fizemos no passado, tudo aquilo que nós estamos fazendo no presente, para que tenhamos um futuro de paz, um futuro, Pai, de honra, para que sejamos pessoas honradas, Pai, pessoas que verdadeiramente, Senhor, vamos dar uma resposta positiva ao Senhor, pelo Senhor ter injetado em nós o fôlego da vida. Então tenha misericórdia, Pai, perdoa todos os nossos pecados de rebelião cometido, Pai, no passado, Pai, cometido nesse presente. Nos perdoa os pecados dos nossos antepassados, perdoa os pecados de cada um dos nossos familiares, Pai. Tenha misericórdia, mas nos coloque, Senhor, sempre na posição correta. Não desista de nós, que Teu Espírito Santo nos ajude cada vez mais nesse processo de santificação, porque queremos, Senhor, cada vez mais, Jesus, sermos parecidos contigo, e queremos que toda a nossa casa, declaramos como igreja, eu declaro como igreja, que toda a nossa família servirá ao Senhor, que toda a nossa família será composta por pessoas que obedecem e temem ao Senhor, por homens e mulheres que obedecem e temem ao nome do Senhor, por crianças, por jovens, por adolescentes, por idosos que obedecem e temem ao nome do Senhor, que todo espírito de rebelião que se levantar contra as nossas vidas e que tentar influenciar a nossa mente e a mente dos nossos familiares, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Senhor, dê ordem a Teus anjos, Pai, miríades de anjos, para selar a nossa casa, por dentro e por fora. Não somente a nossa casa, como a casa onde estiver cada um dos nossos familiares. Sela por dentro e por fora, para que demônios não tenham autoridade para entrar. Coloque anjos à porta das nossas casas, Pai, em nome do Senhor Jesus, impedindo que homens maus, que mulheres más entre nos nossos lares, e aqueles que entrarem, Pai, pessoas que tiverem que entrar para fazer para nós algum tipo de trabalho, que essas pessoas sejam santificadas pelo Espírito Santo do Senhor, que já está nos nossos lares fazendo a obra de transformação de toda a nossa família, e que quando elas passarem pelo portão da nossa casa, que o mal que estiver nelas fique do lado de fora, em nome do Senhor Jesus.
Abençoa-nos, Senhor, sempre com a bênção da fartura, com a bênção da prosperidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tira da nossa vida tudo aquilo que representa miséria, tudo aquilo que representa sujeira, tudo aquilo que representa impureza, tudo aquilo que representa o fracasso, tudo aquilo que representa derrota. Nesse caderno aqui está o nome de empresários, de profissionais liberais, de pessoas que trabalham, Pai. Daqueles que já têm empresa constituídas até aquelas que trabalham com Delcinhos, que começaram a trabalhar com limpeza no dia de ontem, Pai, mas que o Senhor prospere, Pai, em nome do Senhor Jesus, prospere para a tua glória, assim como o sacerdote rodeava o teu altar do incenso que representava as orações dos santos, pedindo ao Senhor prosperidade. Senhor, estou aqui todos os dias pedindo prosperidade, que o Senhor nos torne pessoas dizimistas fiéis da tua casa, ofertantes da tua casa, sustentadores de profetas e de missionários, em nome do Senhor Jesus. É para glorificar o teu santo nome, Deus. É para glorificar o teu santo nome. Abençoe, Senhor, todos os meus irmãos que estão como estrangeiros lá fora, na Ásia, Pai, em toda a Ásia, em toda a Europa, em toda a América, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, abençoa com saúde. Limpe suas casas, Pai, de todo demônio, de todo espírito das trevas que estiver atuando em seus lares, Pai. Limpa em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. O Senhor é poderoso para fazer, Pai. Poderoso para libertar, poderoso para libertar, para curar todos esses que estão sofrendo por opressões das trevas, Pai. Que essas opressões caiam por terra, que todas essas correntes opressoras caiam por terra, sejam arrebentadas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, porque nós não aceitamos, Pai, ninguém da nossa família, Pai, ninguém da nossa família acorrentado por demônios, Pai, não aceitamos, Pai, porque se o Senhor procurar alguém que estiver na brecha pela nossa família, o Senhor nos encontrará, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia, Pai, nos abençoe, fortalece-nos, Pai, adestra nossas mãos para a batalha, tenha misericórdia, abençoe os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres, abençoa eles, Pai, adestra a mão deles para a batalha, porque precisamos da santificação dos nossos pastores. Torna-nos, Senhor, uma igreja forte, uma igreja santa, uma igreja verdadeiramente que te obedece, Pai, uma igreja que verdadeiramente anda segundo a tua palavra e não segundo a lei dos homens, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, todos os ministérios de intercessão que existem, a começar do relógio mundial de oração, Pai. Nos santifica, Pai, cada vez mais para estarmos à frente desse ministério. Nos abençoe. Abençoe, Senhor, todos os missionários, os que estão aqui no Brasil e que estão lá fora. Não deixe faltar para eles nenhum tipo de recursos financeiros, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. E todos esses que estão vivendo como missionários, que o Senhor venha, Pai, permitir recursos financeiros, em nome do Senhor Jesus. Abençoe o nosso país, Pai, com prosperidade. Tira, Senhor, do nosso país todo aquele, Pai, que está colaborando para a destruição do nosso país. Que todo espírito de destruição caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor limpa a nossa terra, que o Senhor venha sarar a nossa terra, Pai, em nome do Senhor Jesus, santificar a nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Que os quatro cantos dessa nação, Pai, sejam santificados, sejam repletos de anjos, Pai, para defender as nossas fronteiras, em nome do Senhor Jesus. Torna, Senhor, inválido, Pai, cancelado, em nome do Senhor Jesus, todas as artimanhas das trevas, porque essa terra pertence ao Senhor. Terra e céus foram criados pelo Senhor, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, declaro como igreja que o Brasil, que a nação brasileira pertence ao Senhor, que os nossos jovens, que os nossos adolescentes, que as nossas crianças, que os nossos idosos, todos servirão ao Senhor. Que os nossos políticos, Pai, eles deixarão de servir às trevas para servir ao Senhor. Faz a cada um deles a justiça que eles merecem, Pai. Coloca temor no coração desses homens e dessas mulheres, para que eles entendam que a vida deles está na mão do Senhor. E só Jesus tem a palavra de vida eterna, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. E que eles sejam obrigados por mão forte a cuidar da causa do pobre, do necessitado, Pai, do desamparado.
daqueles que estão na fila do SUS, esperando, Pai, por cirurgias, por medicamentos, por consultas especiais. Tenha misericórdia, Pai. Vai com toda a corrupção e com toda a violência do nosso país e destrona, Pai, todo esse espírito de Moloque, todo esse espírito de destruição, todo esse espírito de perversidade que está tentando, Senhor, estabelecer no nosso país, na nossa nação, Pai. Porque nós declaramos como igreja que a nação brasileira é do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, ainda como igreja eu te peço perdão, Pai, por todos os nossos pecados, por todas as vezes, Pai, que contribuímos para que doenças venham se estabelecer no nosso corpo, Pai, e na nossa alma. Tenha misericórdia, nos ajuda, nos fortalece, Pai. Lava todos os órgãos do nosso corpo, Pai. Lava, Pai. Unge-nos, Senhor, do alto da nossa cabeça, tanto dos nossos pés. Nos cura, Senhor, no mais profundo do nosso cérebro, Pai. A ponta, Senhor, da nossa unha, Pai. Que até a camada mais profunda da nossa pele seja curada pelo Senhor. Cura essa moça, Pai, essa moça que está ali no hospital, Pai. Cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero receber notícias de altas dessa moça, Pai. Em nome do Senhor Jesus, coloca ela de pé, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ela já está tomando o seu próprio banho, mas coloca ela de pé sem nenhum tipo de retaliação das trevas. E toda obra de feitiçaria feita contra a vida dela e feita contra a nossa vida, Pai, contra a nossa saúde, Pai, não prevaleça em nome do Senhor Jesus. Que todos esses guilhões das trevas que caiam por terra em nome do Senhor Jesus, que sejam arrebentados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Abençoa essa irmã, Pai, que está sofrendo esse mal-estar. Ela não sabe o que é porque ela está passando. Ilumina esse médico, Pai, dê sabedoria para esse médico, que esse médico venha ser guiado pelo Espírito Santo para cuidar bem dela. O Senhor deu sabedoria a todos os médicos, todos os medicamentos também colaboram para a nossa cura e por isso nós pedimos ao Senhor que abençoe os medicamentos que tomamos para que todos eles colaborem para a nossa cura. Tenha misericórdia desses que estão em tratamento de câncer, Pai. Tenha misericórdia, ajuda, fortalece, Pai. Fortalece o sistema imunológico, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que essas mulheres sejam curadas, para que esses homens sejam curados, em nome do Senhor Jesus. Porque enquanto haver vida, Pai, há esperança, em nome do Senhor Jesus. Cura todos esses que estão com dores nas articulações, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é poderoso para fazer e nos dê cada vez mais saúde, Paizinho. Saúde para te servir, saúde para te adorar, saúde para dançar na tua presença. Aqueles homens ali, Pai, que construíram o bezerro de ouro, eles tinham saúde, estavam usando a saúde, Senhor, para fazer coisas imorais, indecências, Pai, para te desgostar, para te entristecer. Não, Pai, nós não queremos isso, queremos saúde para te adorar, para te dedicar louvor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de toda a nossa casa, de toda a nossa família, Pai. Tende misericórdia, Senhor. Nos lava, nos santifica, Senhor. Tende misericórdia. Nos lava, nos purifica. Tira de nós todo espírito de rebelião, todo espírito de impureza, todo espírito de imoralidade sexual. Não nos deixa ser influenciado por esses demônios, Pai, que agem nessas áreas. Tira de nós toda sensualidade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira de nós todo espírito de Jezabel, em nome do Senhor Jesus. E todo espírito de Amaleque que tentar se levantar contra a nossa vida, Pai, para tentar nos perseguir, para tentar nos desestabilizar, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Torne inválido, Pai, tudo aquilo que as trevas têm feito no dia de hoje contra a nossa vida, contra a tua igreja, Pai, contra os seus mestres, contra os seus profetas, contra os seus pastores, Pai, contra os missionários. Torne inválido, Pai. Como igreja, Senhor, eu te peço, torne inválido em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que as trevas têm feito, Senhor, contra a nossa família, para tentar nos desestabilizar, torne inválido, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque esse é um dia criado pelo Senhor, Pai, e nós devemos, Pai, celebrar e agradecer ao Senhor, Pai, por todos os dias nessa terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não é um dia que vamos ficar acuados nem temerosos, Pai, não é, Pai, em nome do Senhor Jesus. E agora, Senhor, no finalzinho eu te peço pela nação de Israel, pelo povo israelita, Pai. Tende misericórdia onde estiver um povo judeu, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor os cubra com a destra fiel do Senhor. Que o Senhor envie milhares de anjos cada vez mais para estar com o exército de Israel, para cobrir as quatro cantos daquela nação, Pai.
em nome do Senhor Jesus, e defender, Pai. Defender o teu povo em nome do Senhor Jesus, livrando eles de todo esse lado das trevas, livrando eles de todo esse espírito de destruição que quer se estabelecer ali, destruindo, Pai. Senhor, destrua, Pai, todo esse espírito de Amaleque, Pai, que tem se levantado contra a nação de Israel. Tem de misericórdia, Pai, tem de piedade, Pai, tem de piedade das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos idosos, Pai. Tem de misericórdia daqueles que estão nos hospitais, Pai, que estão temerosos, Senhor, pela sua vida, Pai. Tem de misericórdia, Pai, tem de piedade, porque o Senhor é bom. E todas as pessoas, Pai, que estiverem inocentes naquelas terras, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, Pai, porque o Senhor é aquele que recompensa tanto os maus como os bons, Pai. E nós sabemos, Pai, que o Senhor sabe de todas essas coisas. O Senhor sabe quem é quem, Pai. Numa guerra o Senhor sabe quem é quem. Então o Senhor faz cair por terra toda mentira, Pai, que está envolvendo, Pai, a nação de Israel. Faz cair por terra toda mentira. Revela a verdade, Pai. A verdade em nome do Senhor Jesus. E fortalece o governo, fortalece cada homem que estiver no exército, cada mulher que estiver no exército, Pai. Fortalece com a cobertura dos teus anjos, Pai. Assopra sobre eles a unção do teu Espírito, Pai, para que eles possam também se converter a Yeshua de Nazaré, para que todo Israel seja salvo, Pai, segundo diz a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Senhor querido, tira da nossa casa, da nossa família, Jesus, toda idolatria. Tira da nossa família, Senhor, toda obra de feitiçaria. Não queremos feiticeiros no nosso meio, Senhor. Não queremos no nosso meio pessoas, Senhor, que querem acessar o Senhor sem andar pelo caminho que é Jesus. Não queremos, Pai querido. Não queremos viver uma vida de derrota, uma vida de engano, uma vida, Senhor, de rebeldia. Não queremos, Senhor. Jesus, o Senhor é o único caminho. O Senhor é a verdade de Deus. E nós queremos andar neste caminho, andar nessa verdade. E queremos que todos os nossos familiares também andem nessa verdade. Então destrona toda mentira, todo império da mentira que se constituiu em volta da nossa família e na mente deles. Destrona em nome do Senhor Jesus. E os torna livres, Senhor, livres para te adorar, Pai. Livres para te seguir, Pai. Livres para serem verdadeiramente chamados de filhos do Senhor. Assim como nós somos seus filhos, Pai. Assim como Satanás não tem mais poder sobre a nossa vida. E nenhum filho das trevas não tem mais poder sobre a nossa vida. Nenhum filho das trevas vai poder declarar o que vai ser feito na nossa vida. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, como igreja, nós tornamos inútil, Pai. Nós tornamos inválido toda declaração das trevas contra a nossa vida e contra a nossa família. Porque depois do Senhor, Pai, somos nós que decidimos o que vai ser feito dentro da nossa casa e com os nossos familiares. E nós declaramos como igreja que toda a nossa família será transformada na família do Salmo 128. Que toda a nossa casa vai servir ao Senhor. Que toda a nossa família será composta por homens e mulheres que temem o nome do Senhor, que andam nos caminhos do Senhor. Que assim seja, no nome santo de Jesus, o Messias de Israel, o ungido de Deus. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra de medito de meu Pai seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina e eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. E eu vou deixar para você a indicação de 2 livros. Um deles é Obediência à Lei de Separação, que fala sobre santificação, e o outro é o Masquils, um livro que fala um livro de poemas. Você sabe que a maioria dos salmos são masquils, poemas para instrução, poemas que nos levam a instruir, a pensar nas coisas da realidade, nas coisas do Senhor. Amém? E a obediência à lei de separação é um bate-papo sobre a santificação. Quanto mais santificado nós somos, meu irmão e minha irmã, mais santificado, mais fortalecidos nós nos tornamos, em nome do Senhor Jesus. E menos medo das trevas nós temos. Pessoas com muito medo do diabo e dos endemoniados são pessoas cuja a santificação está em descrédito.
Está bem, sem querer ofender, mas é a verdade. É verdade. Agora, os nossos familiares, aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, nós temos sim que orar por eles, clamar por eles. Só acontece que o Senhor sempre procura alguém que esteja à brecha. E se o Senhor olhar ali, ver que nós estamos ali, tampando, orando, clamando, o Senhor vai ter misericórdia. O Senhor teve misericórdia de Ló, que não valia nada. O dia que eu for falar aqui sobre Ló, você vai ver, ele não valia nada. Não valia nada. O Senhor teve misericórdia dele por causa de quem? Por causa de Abraão, que era um homem justo. Então vamos ter sempre essa fé em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo, fique com Deus, amo você. E até amanhã, se o Senhor assim permitir.